Repórter Brasil de hoje vai mostrar: a Organização Mundial da Saúde declara todo o estado de São Paulo como área de risco para a febre amarela. No Rio de Janeiro, a procura pela vacina contra a doença provoca filas nos postos de saúde. O Ministério Público pede pena de prisão de mais de 300 anos para o ex-deputado federal Eduardo Cunha. A produção de petróleo da Petrobras no Brasil atinge novo recorde. Bom resultado também no agronegócio. O setor fechou o ano passado com aumento de 13% nas exportações. Na visita ao Chile, o Papa Francisco diz sentir dor e vergonha e pede perdão pelos casos de abuso sexual. Uma reportagem especial fala sobre o mal de Alzheimer. E ainda, falta menos de um mês para o Carnaval. E a gente quer saber, você já se programou para a folia? De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Boa noite. 2018 é um ano de mudanças e aqui no Repórter Brasil não vai ser diferente. A equipe dos nossos telejornais está cuidando de tudo para que você tenha acesso a um jornalismo ainda melhor. Por isso, até depois do Carnaval, você acompanha o Repórter Brasil direto daqui, da nossa sala de comando em Brasília. Aguarde que teremos um cenário novinho em folha feito para você. Vamos às notícias. 35 casos, sendo 20 mortes. O Ministério da Saúde atualizou hoje os números sobre a febre amarela, mas descartou que esteja havendo um surto da doença no país. Os dados são de julho do ano passado até agora em janeiro. Os estados que exigem mais cuidado são Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Fernando trabalha como analista de comércio exterior e viaja muito. Em 2008, ele se vacinou contra a febre amarela. Na época, foi informado de que a vacina tinha validade de 10 anos. Semana passada, ele começou a se organizar para embarcar daqui a alguns dias para o México, país que exige a vacina, e descobriu que a validade foi atualizada para a vida toda. A orientação é que esse documento, mesmo com data de vencimento ali carimbada, você não estava protegido, não havia nenhum problema com isso. Quem já tomou a vacina alguma vez e já tem o comprovante internacional de vacinação, mesmo que antigo, com data de validade delimitada, não precisa tomar uma nova dose, nem refazer o documento. Quem não tem o certificado precisa ir atrás. O certificado é emitido de graça em centros de orientação para a saúde do viajante da Anvisa, que ficam em portos, aeroportos e fronteiras, e também em postos de saúde e hospitais do SUS e clínicas particulares credenciados. A vacina contra a febre amarela com dose fracionada tem validade de 8 anos e não é aceita no exterior. Quem decidir viajar depois de tomar a dose fracionada precisa dar padrão para conseguir o certificado. Se ela for uma das pessoas que tomou essa dose fracionada e depois vai precisar viajar, ela espera 30 dias, toma uma dose tradicional e pode emitir o certificado de uma maneira tranquila. A vacina estimula o organismo a produzir os anticorpos contra o vírus da febre amarela. A doença é transmitida pela picada de determinados mosquitos. O vírus entra na corrente sanguínea e pode seguir para vários órgãos, mas o alvo principal é o fígado. A incubação é de poucos dias. Os primeiros sintomas são genéricos: febre alta, náusea, vômito, dor de cabeça. No 4º dia, o paciente apresenta uma melhora, mas que dura pouco. Depois disso, a piora é intensa e a morte geralmente acontece no 10º dia. O vírus entra, ele faz todo o quadro clínico, faz toda a repercussão do quadro clínico e ele, naturalmente, o nosso sistema imune cria anticorpos para todo mundo que sobrevive, cria anticorpos e esses anticorpos, felizmente, vão para a vida toda. Então, quem já teve febre amarela nunca mais vai ter febre amarela porque confere imunidade e anticorpos para a vida toda. A Organização Mundial da Saúde declarou São Paulo como área de risco para a febre amarela e passou a recomendar a vacina para todos que planejam visitar o estado. O que muda? Turistas que têm como destino São Paulo, incluindo aí a região metropolitana e também o litoral, devem tomar a vacina de dose completa, com pelo menos 10 dias de antecedência. A gente lembra que quem já tomou a dose completa está imunizado e pode tirar o certificado internacional exigido por alguns países.
No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde investiga se a morte de um adolescente foi causada pela febre amarela. Desde a semana passada, foram confirmadas 3 mortes no estado por causa da doença. Hoje, a procura pela vacina aumentou. A fila é grande e a preocupação também. Como eu tenho viajado bastante para São Paulo, aí eu achei que era importante me vacinar. A gente costuma fazer muita trilha no mato, assim, acho perigoso. A senhora está preocupada com a confirmação desses casos recentes? Com certeza, até porque eu preciso viajar na sexta-feira, então eu preciso muito da vacina neles, porque eu vou daqui para outro estado, entendeu? Então eu me preocupo muito. O estado do Rio de Janeiro registrou 4 casos de febre amarela neste ano, com 2 mortes em Valença, no sul do estado, e uma em Teresópolis, na região serrana. Luiz Fernando Valente Rodrigues, de 17 anos, morador de Miguel Pereira, no centro-sul do estado, morreu nesta segunda, após um quadro de hepatite fulminante. A Secretaria Estadual de Saúde investiga se a causa foi febre amarela. Todos os casos registrados no Rio são do tipo silvestre da doença, em que a transmissão acontece pela picada do mosquito infectado. Na cidade do Rio de Janeiro não temos caso nem em macacos e nem em humanos. Por isso, as pessoas tenham calma e colaborem na busca pela vacina. Os macacos são os principais hospedeiros e 4 deles foram encontrados mortos aqui, na Floresta da Tijuca, uma das maiores do estado. Eles foram levados para o Laboratório de Saúde Pública para a necrópsia. Nós já recolhemos no município do Rio de Janeiro 186 primatas, ou seja, macacos e micos. E nenhum desses animais ainda foi diagnosticado a febre amarela. O número de fumantes segue caindo no país. Entre 2008 e 2016, mais de 2.300.000 brasileiros pararam de fumar. Há 4 anos, a técnica em segurança do trabalho, Suelen Câmara, não acende um cigarro. Ela parou de fumar por causa das filhas e conseguiu vencer o tabagismo depois de 12 anos. Minhas filhas não gostavam e sempre me pediam para que eu parasse. Aí eu vi que eu não nasci com aquilo, né, com aquele vício, que foi algo adquirido com o tempo, então aí eu resolvi parar. Cada vez mais pessoas estão deixando o cigarro de lado. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, revelou que entre 2008 e 2016, cerca de 2.350.000 brasileiros que possuem planos de saúde pararam de fumar. Em 2008, 12,4% dos 47 milhões de usuários de planos particulares eram fumantes. Em 2016, essa taxa caiu para 7,3%. Segundo a diretora da ANS, os dados são o resultado das leis que proibiram a publicidade de cigarro, o fumo em ambientes fechados e aumentaram os impostos do tabaco. O desafio atual é evitar que os jovens comecem a fumar. A gente sabe que o hábito de fumar começa desde a adolescência. Então, é importante também atuar nos adolescentes para que eles não iniciem o hábito de fumar. Para o pneumologista Alexandre Milagres, que coordena o Centro de Apoio ao Tabagismo, a redução do número de fumantes é uma vitória, mas ainda são necessários outros avanços, como proibir o uso de aditivos de sabores e de aromas nos cigarros. Se você coloca, por exemplo, mentol, faz com que a fumaça seja mais suave, mais cheirosa e você facilita com que o adolescente experimente de novo. E, de novo, ele pode se tornar viciado na droga nicotina, que é considerada a droga que mais vicia no mundo. O Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo. São cerca de 30.000 novos casos a cada ano. Para combater a doença e o preconceito sobre ela, está sendo feita uma campanha durante o mês de janeiro para oferecer tratamento e esclarecimento sobre a hanseníase. Nas mãos de seu Mariano, as consequências do diagnóstico tardio. Mas a hanseníase tem tratamento e cura. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos, atrás apenas da Índia. Todos os anos são 30.000 novos diagnósticos por aqui.
Por isso, a campanha Janeiro Roxo visa esclarecer a população sobre os sintomas da doença, que são manchas espalhadas pelo corpo, caroços, inchaço ou comprometimento dos nervos periféricos das partes mais frias do corpo, como orelhas, mãos e cotovelos. Se eu percebo uma manchinha, que às vezes eu toco, e a sensibilidade é diferente do outro local, né, simétrico, então eu já fico desconfiada. Foi Dona Maria que desconfiou quando os primeiros sinais apareceram no marido. Começou tipo alergia no rosto, grossa no rosto, né? Aí eu desconfiei que era a hanseníase. Além da doença, muitos pacientes precisam conviver com preconceito, já que a hanseníase é infecto-contagiosa e pode ser transmitida por meio de secreções e saliva, por exemplo. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. Depois de iniciado o tratamento, 99% dos casos deixam de ser transmissíveis já nas primeiras doses. Diante do diagnóstico, ele passa pelo dermatologista. Diante disso, ele já começa a tomar medicação, que é acompanhado pelo enfermeiro. Tem uma dosagem que é acompanhada do enfermeiro a cada 30 dias e demais eles tomam em casa mesmo. Nas pernas deste jovem de 19 anos, ficaram apenas as marcas dos sintomas que o levaram ao médico. E depois de 1 ano de tratamento, hoje ele participa de atividades para evitar qualquer sequela e comemora porque está curado. Eu fiz o tratamento e, graças a Deus, terminei. Está sumindo, graças a Deus. Agora, só esperando já o resultado do exame para receber alta. Mais de 1 milhão de idosos brasileiros sofrem do mal de Alzheimer, uma doença que atinge o cérebro e faz com que a pessoa perca funções essenciais como a memória e a orientação. Os sintomas são lentos e silenciosos. Por causa disso, o diagnóstico precoce é um dos principais desafios. Aos 82 anos, Glaci está em estágio avançado de Alzheimer. Há cerca de 8 anos, ela começou a perder a memória dos eventos recentes. De lá para cá, a evolução foi rápida. Hoje, a aposentada já não faz sozinha atividades simples, como comer e se vestir. São raros os momentos de lucidez. Na maioria do tempo, ela não sabe onde está, nem se lembra das pessoas. Chega um determinado período do Alzheimer que não tem o que fazer, é só, tipo, tentar, não sei, manter ela mais calma, feliz, entendeu? Proporcionar. Só o bem-estar, porque não tem como você levar a pessoa no médico para fazer um check-up anual, entendeu? Tirar uma pressão aqui já é não quer, puxa, entendeu? O mal de Alzheimer afeta principalmente os idosos com mais de 60 anos. A doença não tem cura e aos poucos vai causando a falência dos neurônios. Pesquisadores ainda não conseguiram identificar as causas do problema, mas já se sabe que há alguns grupos de risco que devem ficar mais atentos. Pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares, por exemplo, têm mais chances de desenvolver o mal. Se o diagnóstico for precoce, é possível retardar os sintomas. Quando você começa a esquecer coisas que você não lembra que esqueceu e as outras pessoas te lembram que você está esquecendo ou então refere um esquecimento para você, então isso aí é preocupante. Começar a se perder em locais que eram conhecidos ou muito conhecidos para ele, ou começar a ter atitudes que não seriam correspondentes naquela situação para aquele indivíduo. Então são alterações de domínios cognitivos, a partir daí se faz uma investigação. Pelo Sistema Único de Saúde, o paciente com Alzheimer tem direito não só aos medicamentos, mas ao atendimento integral, que inclui fisioterapia, fonoaudiologia e sessões de terapia. Segundo o governo, esse acompanhamento completo é oferecido em 139 centros de reabilitação espalhados pelo país. Mas muitos pacientes reclamam da falta de atendimento e acabam tendo que entrar na justiça para garantir acesso ao tratamento. Em novembro, o Ministério da Saúde incorporou um novo medicamento para o tratamento dos casos, a memantina, que começa a ser distribuído no ano que vem. A eficácia do remédio é questionada por alguns médicos. Na verdade, a evidência de alteração cognitiva, comportamental do paciente
de melhorar esses aspectos é uma evidência muito pequena. Esses medicamentos não alteram a progressão da demência. O que todo paciente com demência deve ter? Ele deve ter um envolvimento da família nesse cuidado e abordagens que são abordagens comportamentais que possam ajudar tanto a família a aprender a lidar com essa circunstância, como auxiliar na diminuição do impacto da perda com relação ao quadro cognitivo e comportamental desse paciente. Mas cuidado, amor mesmo, né? Muita paciência, porque às vezes eles são agressivos ou eles não querem fazer alguma coisa, não querem tomar banho. É um escândalo, parece que tá matando, entendeu? Então você tem que ter, né, maior paciência e tal, porque não é a pessoa mais, né? É só isso. O agronegócio brasileiro exportou 13% a mais em 2017 do que no ano anterior. O setor foi responsável por 44% das vendas de produtos brasileiros para o exterior no período. As exportações de produtos agropecuários somaram 96 bilhões de dólares em 2017. O valor corresponde a 44% de toda a exportação brasileira no ano passado. O saldo da balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações no setor, foi de 82 bilhões de dólares, o segundo melhor resultado do país na história. Os produtos que mais contribuíram para o aumento das exportações foram a soja, produtos agroflorestais, a carne e os cereais. No caso da soja, as vendas dos grãos bateram recordes, tanto em quantidade como em valores arrecadados. A carne ficou em terceiro lugar no ranking de exportações, mesmo depois do veto de alguns países ao produto brasileiro. Isso aconteceu depois da Operação Carne Fraca, que descobriu o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura na liberação de licenças de frigoríficos. A carne fraca, então, não atrapalhou nada? Não atrapalhou em relação ao ano passado, mas tenho certeza que se não tivesse carne fraca, nós tínhamos andado mais, né? Porque não teríamos tido as interrupções, as preocupações que tivemos no mercado. Neste ano, os esforços do Ministério da Agricultura vão se concentrar na abertura de novos mercados para produtos como carnes bovina e suína, ovos e farinha de mandioca. O foco são os países asiáticos. A produção de petróleo pela Petrobras no Brasil atingiu recorde histórico pelo quarto ano seguido. O balanço de 2017 foi divulgado hoje pela empresa. Em 2017, foram produzidos 2.150.000 barris por dia, 0,4% acima do resultado do ano anterior. A produção de gás natural atingiu um volume inédito, 80 milhões de metros cúbicos por dia. Na camada pré-sal, a produção da Petrobras e parceiros foi a maior da história, 1.290.000 barris por dia, 26% maior em relação a 2016. Para a empresa, o resultado veio do crescimento da produção nos campos de Lula, de Lapa e de Mero, todos na Bacia de Santos. Já no exterior, a produção do petróleo caiu 20% e a de gás 39%. De acordo com a companhia, a redução foi por causa dos desinvestimentos realizados, como a venda da Petrobras Argentina. Pela primeira vez na história, o índice de referência da B3 passou de 80 mil pontos. A Bolsa Paulista fechou o dia em alta de 4,4% e chegou a 80.246 pontos, mas caiu no fechamento. As ações que puxaram o índice para cima foram da Cielo, Braskem e Qualicorp. As ações da Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco lideram a lista das mais negociadas no pregão. Daqui a algumas semanas começa uma das festas mais bonitas do planeta e que é símbolo da cultura brasileira, o Carnaval. E a gente quer saber, você já se programou para o Carnaval? Tenho 5 e 10 filhas. Vou viajar para o Mato Grosso do Sul, para uma cidade chamada Corumbá. É considerado o melhor Corumbá, ou melhor carnaval do Mato Grosso do Sul. Com certeza, vou descer para Bahia semana que vem. Aí a gente vai passar lá. Mas eu tô indo a trabalho. Não é para curtir. Eu trabalho de dia na praia e de noite eu curto. Carnaval para você é trabalho. Eu junto o útil ao agradável. E a TV Brasil é 10. Você acompanha nossa programação em alta definição de som e imagem na Operadora NET, no canal 531, em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista aonde quiser. Participe enviando suas críticas e sugestões e responda a nossa pergunta do dia.
A seguir, o presidente Michel Temer afasta 4 vice-presidentes da Caixa. Entenda melhor esse caso daqui a 2 minutos. Fique com a gente.